Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sua família. Nosso muito obrigado, um bom dia. Nós estamos começando mais um culto no seu lar, que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. E temos certeza de que Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem estendidas sobre você, sobre sua família. Você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí à programação da Rede Brasil de Comunicação. Você de perto, você de longe, você que nos acompanha pela TV, pelas rádios ou quem sabe por alguma plataforma digital, que o nosso desejo é que as boas mãos do Senhor continuem repousadas sobre a sua família. Nós queremos neste dia de domingo já iniciar a semana agradecendo a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem nos concedido. Estamos vivendo mais aí um desafio diário, né? Cada dia é um dia novo, com bênçãos novas, com novidades de Deus, com desafios novos também. Mas o mais importante é porque nós sabemos de que o nosso bom Deus está no controle de tudo. Você que nos acompanha, quem sabe no leito do hospital, quem sabe em casa também doente, creia. Deus é poderoso para estender as mãos e trazer a cura necessária. Ele ainda comanda, sempre comandou e comandará o futuro, o destino da humanidade. Queremos deixar um salmo já de início para a sua meditação. Os Salmos de número 37, versículo número 4, o salmista diz assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Nós queremos enviar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos da terceira idade, aqueles que ainda por questões de restrições sociais, por conta desse momento que estamos vivendo tão difícil, não podem ainda estarem na escola bíblica dominical, mas Deus abriu esta porta. Deus abriu esse momento maravilhoso e está nos levando até vocês. A escola bíblica dominical está aí junto de você, na sua casa, quem sabe no seu quarto, em algum local onde você está acompanhando essa programação ao vivo. Deus abençoe a cada um, nossos queridos irmãos da terceira idade, as crianças do Departamento Infanto-Juvenil. Sabemos de que algumas já estão aí bem animadas com a escola, que coisa boa, mas há aquelas que ainda estão em casa. Então, receba aí o nosso abraço, nossa alegria e certamente receba também, com toda certeza, a bênção de Deus. Nós queremos louvar ao Senhor, Deus, neste momento, por esta manhã. Queremos agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por ter nos confiado esta escala, estender também esse agradecimento ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, e dizer que certamente Deus ele tem sim uma palavra ao nosso coração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Queremos, se você pode, estamos em um culto, né? Fique de pé. Se você não pode, não tem problema, continue sentado, deitado, seja lá como for, porque Deus ele vai ouvir a tua oração. Mas vamos subir ao trono da graça agora. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nossa vida e neste culto doméstico, Escola Bíblica Dominical, que começa em nosso lar. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te adorar, Senhor, glorificar o teu nome por este domingo, Senhor, por este primeiro dia da semana, onde nos reunimos para adorarmos o teu nome, aprendermos a tua palavra. Que o teu meio, o Espírito Santo, continue sobre a vida de cada um que nos acompanha. Veja estes, Senhor, que estão impossibilitados de estar em tua casa, estão doentes, quem sabe nos hospitais, quem sabe até em casa, Senhor, detidos por conta da saúde. Nós cremos que tu és poderoso e que tu podes, Senhor, neste momento, estender as tuas mãos e trazer a cura necessária. Recebe nossa adoração, o louvor que será entoado ou os louvores que serão entoados neste culto, que a tua boa mão, Senhor, não deixe de estar sobre nós, abençoando também, não esquecendo da equipe da Rede Brasil, que está por trás destas câmeras, Senhor, para que este culto aconteça na casa dos teus servos. Isso nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar à vontade, nesse momento nós vamos louvar a Deus, como sempre fazemos nos cultos ao Senhor. Há o momento de abertura, há o momento de adoração através da oração, mas também há o momento de adoração através dos louvores. Nós vamos convidar aqui o evangelista Josadaque Aquino. Paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor, nobre. Adoremos ao Amém. Senhor. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deste momento tão maravilhoso, vamos adorar a Deus. Sob a orientação do nosso Deus e conforme nos orienta também nossos irmãos representando aqui o departamento da Escola Bíblica Dominical, e também somos agradecidos ao nosso querido pastor Ailton José Alves, por este momento que ele nos dá
para a gente estar aqui participando com os irmãos. Amém? Vamos adorar a Deus? Hino 153, Soldados de Cristo. Soldados de Cristo, que entrastes na lida, lutai sem desmaio, lutai com valor, e o inimigo levai de vencida, dizendo que Cristo é nosso Senhor. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz, as almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Eleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus, e ser muito valente na frente esteja, dizendo que Cristo morreu numa cruz. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz, as almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. A aurora se acerca do dia faustoso, em que prêmio terão a fé e o valor, e nele Jesus galardão grandioso dará a qualquer que sair vencedor. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz, as almas perdidas buscai triunfante, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Aleluia! Vamos cantar agora o hino 155, Imploramos Teu Poder. Imploramos nosso Salvador, Teu poder, Teu poder, Teu poder, divinal poder renovador, Teu poder, Teu poder, Teu poder, bendito promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, Teu poder, Teu poder, Teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, Teu poder, Teu poder, Teu poder, Pai celeste, faze-nos fluir, Teu poder, Teu poder, Teu poder, Tu já prometeste derramar Tuas bênçãos e nos revestir, pra Tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder, com o fogo
derramar teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder, aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder, aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder, como a brisa queiras assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder, Deus bendito vem nos outorgar. Teu poder, teu poder, teu poder, perene e doce comunhão. Aleluia, glória a Deus. Depressa, depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder, aleluia, com poder. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, para glorificá-lo, render-lhe graças, adoração, pois Ele é digno de honra, glória e louvor. E com esse clima, não é, de adoração, agradecidos a Deus por sua fidelidade, o evangelista Alessandro Barreto nos permite estar lembrando que hoje estaremos a estudar a lição de número 9, esta lição muito importante que estudaremos, cujo título é Vivendo o Fervor Espiritual. É o tema da lição que estudaremos nesta manhã de domingo, Vivendo o Fervor Espiritual. Texto áureo da nossa lição, ou da lição que estudaremos hoje, usando-se da expressão contida em Efésios capítulo 5, versículo 18, palavras ditas pelo apóstolo Paulo, assim nós encontramos a expressão da palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática desta lição nos diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Isso aponta, portanto, para uma característica principal daqueles que servem a Deus com alegria, com fervor. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que adora, que serve com alegria, com fervor, com um coração em chamas. O objetivo geral da lição é exatamente mostrar a necessidade, portanto, de se viver o fervor espiritual. Esse é o objetivo geral desta lição. Já os objetivos específicos são 3, que estão relacionados aos tópicos desta lição. O primeiro objetivo específico é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. O segundo objetivo é enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E o terceiro e último objetivo é prevenir a respeito da frieza espiritual. Observe, portanto, que já pela apresentação estrutural desta lição, percebemos o quão importante este assunto é para todos nós que servimos ao Senhor. A leitura bíblica em classe desta lição está baseada na carta ou na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos de 15 a 20, o que aproveitamos para pedir, se você pode, dispõe da oportunidade, da possibilidade de se colocar em pé na presença do Senhor, estarmos juntos lendo a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, repetindo para que você possa estar encontrando aí na sua Bíblia e junto conosco lendo ou na lição, se você adquiriu, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20,
vamos estar lendo esse texto tão maravilhoso da Palavra de Deus. E por fim, no versículo de número 20, estaremos lendo juntos em uma só voz, de forma uníssona, não é? Fazendo um grande coral. Nós aqui e você aí também, juntamente com aqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão acompanhando através da rádio, com certeza também serão edificados. Se você puder acompanhar a leitura, será de bênção. Caso não, esteja atento, ouvindo a palavra de Deus, porque ela traz edificação para a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra de Deus, começando do versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Todos juntos, portanto, vamos ler o versículo de número 20, que nos diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção. Vamos nesse instante estar orando, assim como autoriza também o evangelista Alessandro, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais no estado de Pernambuco. Ele nos convida nesse instante, juntamente com você, estarmos orando, pedindo de que a bênção de Deus repouse sobre nós. Queremos lhe convidar nesse instante para estarmos orando a Deus, pedindo de que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. Vamos orar juntos, com fervor, com alegria. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, a quem rendemos louvor, adoração e gratidão pelo privilégio de estarmos aqui em mais uma escola bíblica dominical para juntos aprendermos a Tua Santa Palavra. Pedimos a Tua bênção em continuação sobre este trabalho, este culto no lar, aqueles que acompanham, Senhor, que estão cultuando conosco em suas residências, alguns, quem sabe, até no trabalho, no leito do hospital, nesse momento de viagem, juntamente com a sua família, mas que estão aí, Senhor, acompanhando, ouvindo a Tua Palavra, que seja de bênção para todos. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Tu tem para nós através desse assunto, que possamos continuar Te servindo com alegria, com fervor, assim como nós somos exortados a pensar desta necessidade à luz do tema tratado nesta manhã. Usa o Teu servo, por meio de quem Tu irás trazer a Tua Palavra. Assim Te pedimos, porque confiamos em Ti, no Teu cuidado todo especial. E desde já nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava de pé, pode sentar. Vamos continuar adorando a Deus, fazendo com que o nosso culto seja completo. Observe que nós já oramos, já cantamos louvores a Deus, temos lido a Sua Palavra, oramos mais uma vez, mas não podemos deixar de fora esse momento tão importante que é o momento do ofertório, onde nós podemos estar contribuindo também com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E a Palavra de Deus nos mostra desta necessidade, primeiro como mandamento, e isso nós encontramos de forma esboçada desde Gênesis a Apocalipse, ou seja, Antigo e Novo Testamento, o quanto a palavra é clara quanto à necessidade de obedecermos o mandamento de Deus. Não bastasse isso, essa mesma palavra nos ensina de que a contribuição é a expressão da nossa gratidão a Deus também, o que fazemos com alegria. E, somando-se a isso, nós ficamos ainda mais satisfeitos em cooperar, porque a própria palavra de Deus também nos ensina que, uma vez obedecendo e fazendo com alegria, nós somos recompensados. Que coisa maravilhosa! Em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e versículo 10, um texto muito conhecido, mas está aqui uma promessa, uma exortação e uma promessa, podemos assim dizer. No versículo 9 está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. No versículo 10 encontramos a promessa: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto
os teus lagares. Veja que coisa maravilhosa. É Deus prometendo por sua palavra àqueles que obedecem, contribuindo com dízimos e ofertas, abençoando ainda mais. E para facilitar esse momento de forma muito interativa, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, principalmente para você, quem sabe que está acompanhando pela primeira vez, para facilitar a sua contribuição, continua disponibilizando para você ferramentas tecnológicas, podemos assim dizer, informativas, para facilitar esse momento de contribuição, principalmente você que está impossibilitado de estar no templo presencialmente, mas que tem o desejo no coração de continuar contribuindo. Você pode estar se utilizando do QR Code, está aparecendo aí na tela do seu televisor ou do seu smartphone, e você pode aproximar a câmera do seu celular e, por meio dela, está abrindo a plataforma de forma muito interativa, objetiva, e estar cooperando, contribuindo também. Ou, se você preferir, assim desejar, você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, muito conhecido, www.eadpeplay.org.br. Além de ter todo o acervo da programação da Rede Brasil de Comunicação, você tem também a opção Quero Contribuir. E ao acessar, não é, este site e o link Quero Contribuir, de forma muito interativa, você tem aí a natureza da sua contribuição. Se você está contribuindo com dízimo, com oferta, com trabalho missionário, com um trabalho social realizado por esta igreja e também através da Rede Brasil de Comunicação ou outro tipo de, se foi um voto que você fez ou algo dessa natureza. Uma vez escolhendo, você pode então estar acessando a opção por meio do PayPal, PagSeguro ou por meio das transferências bancárias, por meio das contas que são disponíveis para que você possa assim fazer. A Caixa Econômica também, Banco do Brasil e Bradesco. E agora, de forma muito prática, você tem a opção de fazer um Pix também, se utilizar, não é? De forma bem interativa. Tem aí o passo a passo, que você pode estar também se utilizando desta ferramenta muito prática, de modo que todos podem estar contribuindo. Lembrando que todas essas formas de contribuição, o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Você pode estar conferindo e também estar fazendo a sua contribuição. Que coisa maravilhosa! Então, só nos resta nesse instante estarmos orando ao Senhor, o que faremos com alegria. E uma vez orando, cremos que Deus é poderoso para continuar com as suas mãos estendidas, abençoando, fortalecendo, derramando da sua graça. Você está desempregado, mas crer, vamos orar juntos. Ele pode estar abrindo portas de emprego. Dezenas de irmãos, várias pessoas, até mesmo pessoas não evangélicas, temos ouvido testemunho de que Deus tem aberto portas para estes, em meio a este momento tão difícil, não é? Que não só a nação brasileira, mas o mundo de um modo geral também enfrenta, mas as mãos de Deus estão estendidas. Ele disse, eu sou o dono do ouro e da prata. Vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça, se você pode, dispõe desta possibilidade. Se está trabalhando, mas tem um lugar reservado nesse instante, você pode parar para estarmos orando ao Senhor, apresentando os dizimistas ofertantes da casa do Senhor, aqueles que vão estar contribuindo com alegria. Vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor em continuação. Oremos juntos. Pai bendito, Deus de poder, mais uma vez entramos em Tua presença através da oração. Nesse momento, apresentando os Teus filhos que estarão contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do Teu trabalho, a Tua obra, Senhor, que é realizada por esta igreja. Aos que têm o desejo no coração, mas que encontram-se desempregados, tendo dificuldades financeiras, sem renda, Senhor, para estar cooperando, mas Tu sondas o coração dos Teus filhos e sabe do desejo deles. Talvez aqueles que nesse momento estão fazendo o voto, confiando, crendo na Tua providência. Ajuda o Teu servo, a Tua filha, aos Teus servos que são empresários, comerciantes, que estão se restaurando, lutando, Senhor, para se manter no comércio. Continua estendendo as Tuas mãos de bondade, ajudando até mesmo ainda aqueles que não são evangélicos, mas que por Tua graça e em reconhecimento deles, Senhor, da total dependência de Ti também nesse aspecto, Tu podes estar abençoando para a glória do Teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus, porque cremos e confiamos na resposta e desde já queremos Te agradecer pela vitória alcançada de todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estar cooperando, contribuindo
E louvando a Deus, juntamente com o evangelista Josadarque Aquino, o evangelista Alessandro convida-o mais uma vez para estar louvando ao Senhor, enquanto você e eu estaremos contribuindo para o reino de Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 556. Lê a Bíblia. Se desejas conhecer a mensagem do Senhor, tua alma enriquecer na verdade e no amor, leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar tua vida redimida no Senhor, vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar tua vida redimida. No Senhor vai exultar. Se almejas alcançar as promessas de Jesus e pretendes caminhar sobre a proteção da cruz, leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar tua vida redimida no Senhor, vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar tua vida redimida. No Senhor vai exultar. Se em verdade queres ir habitar com o Senhor, junto dele usufruir do mais rico e pleno amor, leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar tua vida redimida no Senhor, vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida. No Senhor vai exultar. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao momento da ministração da Palavra de Deus. Nós hoje vamos estudar a lição de número 9. Mais uma vez nós queremos convidá-los a estar observando o título da nossa lição. Isso, número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Estamos caminhando aí para, está aí na tela, o tema desta lição de hoje. Você que não a tem, pode nos acompanhar. Vai ser sempre colocado, disponibilizado aí a imagem, aí estará a capa da lição de hoje, o dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, não é? Vivendo o fervor espiritual. O texto áureo da nossa lição nos diz, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática, que está aí do lado também, nos diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode ser, ou pode se referir melhor, tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Pois bem, uma lição maravilhosa, que certamente tem muito a que nos ensinar nesta manhã, e como sempre fazemos, pensamos ser interessante já iniciarmos trazendo uma definição da palavra fervor, não é? Já que o título é Vivendo Fervor Espiritual. E a palavra fervor, segundo os dicionaristas da língua portuguesa, é a ação de ferver. É a condição do que foi submetido a uma fervura. É ainda grande calor, ardência, e também pode ser entendido como brasa. Figuradamente, podemos falar, à luz da Bíblia, que o fervor espiritual significa um empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo na vida espiritual. É ainda, por que não chamar de dedicação? Alguém fervoroso
é alguém dedicado a alguma coisa. A palavra usada pelo apóstolo Paulo para falar de fervor encontra-se em uma de suas cartas, que é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo 11. O apóstolo São Paulo nos traz aqui uma definição ou uma apresentação desta palavra muito clara. No capítulo 12, versículo 11 da sua carta aos Romanos, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Muito interessante essa expressão do apóstolo, ser fervoroso no espírito. Existe por trás desse texto uma explicação do que é ser fervoroso no espírito. Podemos dizer que ser fervoroso é ser alguém intenso espiritualmente, alguém zeloso, resoluto no propósito tomado na sua vida espiritual. Uma pessoa fervorosa, ela caracteriza-se por seus sentimentos, por suas convicções estas profundas do ponto de vista espiritual, claro, e podemos dizer que esta qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade. Alguém que é superficial espiritual é alguém que não é fervoroso. Podemos dizer também de que ser fervoroso é ser alguém envolvido pelo Espírito de Deus. Quando nós paramos para pensar sobre o que é ser fervoroso é alguém que tem a presença do Espírito Santo de forma contínua em seu ser. A introdução da nossa lição traz um parágrafo muito interessante que nós gostaríamos de ler com você que está em casa. Você que não tem a lição da Escola Bíblica Dominical, não tem problema, você pode acompanhar a leitura conosco. Vai aparecer aí na sua tela a introdução da lição, que diz assim: acompanhe conosco, por favor. Aí está a imagem, você pode ler conosco. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pois bem, então quando nós falamos de alguém que é fervoroso no Espírito, estamos trazendo a ideia de alguém que é completamente envolvido pelo Espírito de Deus. O fervor na vida espiritual fala de uma disposição interna que se visualiza externamente. Alguém que é fervoroso é alguém que está envolvido com as coisas de Deus. Nós podemos dizer que há uma necessidade de ser fervoroso. Alguém pode até perguntar, então, o que é ser fervoroso espiritualmente? Ou como alguém pode ser fervoroso espiritualmente? Precisamos dizer que ser fervoroso espiritualmente falando, na Bíblia, é um mandamento de Deus. Trazendo vários conselhos, por exemplo, para a vida cristã, o apóstolo São Paulo, quando destina uma de suas cartas a Roma, que foi o texto que nós já lemos aqui de Romanos, o apóstolo exorta-os a sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Veja que aqui não é uma opção, é um mandamento, sede. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, foi direcionado a dizer àquela igreja de que eles deveriam ser. Paulo disse sede, cheios do Espírito Santo, sede fervorosos. E essa expressão paulina sede é um imperativo para a vida cristã. Podemos dizer com toda certeza que é um mandamento que não deve ser negligenciado. Mas quantos estão neste momento, neste exato momento, frios espiritualmente? As coisas que nos rodeiam, o momento em que nós vivemos,
ocasionou, infelizmente, na vida de muitas pessoas, uma frieza espiritual, uma baixa temperatura espiritual. É possível, quem sabe, que você que está nos ouvindo neste momento esteja nesta situação, dizendo: evangelista Alessandro Barreto, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade sequer de dobrar meus joelhos e orar a Deus, eu não sinto mais prazer de cultuar a Deus. Isso é uma indicação de que a sua temperatura espiritual, ela está em declínio, ela está caindo. Mas nesta manhã de domingo, o Espírito Santo de Deus nos faz sentir, nos direciona a dizer essa palavra para você. É possível mudar essa situação espiritual. É possível reverter este momento espiritual que você está vivendo de temperatura espiritual baixa. Existe um segredo, existe um caminho, e qual nós vamos trilhar na lição de hoje. Podemos dizer ainda que ser fervoroso espiritual não é apenas um mandamento, mas ser fervoroso é uma necessidade na vida de cada crente. O fervor é necessário e vital ao cristão, pois podemos dizer que relegar isso é o mesmo que cair no marasmo espiritual e até em uma decadência espiritual. O que seria cair em uma decadência espiritual? É ter um baixo estímulo pelas coisas de Deus. Muitas vezes o apóstolo Paulo nos diz que devemos buscar sempre uma renovação espiritual, a fim de que a nossa vida ela esteja sempre em dia. É interessante notar o que o apóstolo nos diz no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, capítulo 12, por exemplo, e o versículo 2 ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está nos convidando, nos convocando a que tenhamos a nossa mente renovada, para que assim venhamos experimentar as melhores coisas de Deus. Muitas vezes uma mente que não foi renovada, isso proporciona uma frieza espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16, o apóstolo vai nos falar mais uma vez sobre esta ideia do fervor. E ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando Paulo fala do homem exterior, ele está falando do corpo físico. Ele está falando deste ser que é visível. Mas ele diz, por mais que este homem exterior, ou seja, o corpo, esteja em declínio, o homem interior, todavia, se renova a cada dia. Esse renovo, esse brotar, fala do fervor espiritual. É o homem interior, Paulo usa essa expressão teológica. O homem interior é aquilo que nós podemos dizer que traz vida espiritual ao ser humano. Como é que está esta nossa parte, digamos assim? Como é que está esse nosso homem interior? Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, por exemplo, e o versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte a respeito disso. Capítulo 4 da sua carta aos Efésios, versículo de número 23, ele diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Veja que o apóstolo Paulo fala, e vos renoveis no espírito. Quantos estão com esta parte espiritual precisando de renovação? É muito comum em nosso meio, no meio pentecostal, falarmos sobre renovo. Ah, fulano de tal foi renovado espiritualmente. E esta renovação fala justamente desse brotar do Espírito. Alguém, por exemplo,
que há anos, há meses, não sei, há dias, há semanas, não tinha mais aquele prazer, não sentia mais a alegria da sua salvação, não teve mais a experiência de falar em línguas estranhas, como é uma doutrina bíblica que já estudamos nesse trimestre, e de repente ali, ao estar de joelhos dobrados, ora a Deus e pede a Deus, e Deus traz uma descarga, um dunamis espiritual, e aquela pessoa volta mais uma vez a transbordar de alegria e fala em línguas estranhas. Isso é um renovo espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está falando nessa carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis no Espírito. Que você nessa manhã seja alcançado por esta palavra e que você sinta o renovo de Deus em sua alma, em seu espírito. Que você tenha vontade de mais uma vez ler a Bíblia, que é alimento para as nossas almas. Jesus disse isso quando estava sendo tentado por Satanás no deserto. No capítulo 4 de Mateus e também o capítulo 4 de Lucas, está escrito que Jesus vai ao deserto jejuar e orar, e Satanás aparece para ele oferecendo-lhe pão, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair ou que proceder da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia é alimento para nossas almas. Então que nesta manhã o Espírito Santo lhe conceda esse renovar, que você seja tocado agora aí pelo Espírito Santo, onde quer que você esteja, você receba esse renovo da parte de Deus. Em terceiro lugar, podemos dizer que ser renovado espiritualmente, ou ser fervoroso espiritualmente, além de ser um mandamento, Paulo disse, sede fervorosos. Além de ser também uma necessidade, nós vimos aqui Paulo dizendo, renovai o vosso espírito. Podemos dizer que ser fervoroso é ter uma parceria com o Espírito Santo, porque o fogo que faz ferver é do Espírito. Nós lemos aqui no início uma definição da língua portuguesa, do dicionarista Antônio Ouais, e Ouais diz que ser fervoroso é ferver, vem da palavra fervura, ferver, e qualquer água para ferver precisa de fogo. E é justamente isso, o Espírito Santo é esse fogo que nos aquece. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo de número 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas, Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Que coisa boa, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida plena. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus como seria essa questão da atuação do Espírito Santo, e lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro em meu lugar, vocês não ficarão sozinhos, e este outro é o Espírito da verdade. E Jesus disse que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês sim, vocês conhecem o Espírito Santo. E Jesus disse, ele virá, estará com vós e em vós. Então esse Espírito Santo, que é o combustível de Deus, está em ti. Você que nos acompanha nesse momento da Escola Bíblica Dominical, e quem sabe, como já falei, você estar aí um tanto quanto desanimado, eu quero dizer para você que esse Espírito habita em você. Este fogo de Deus está em você. E o que precisa apenas é ser despertado esse desejo. É por isso que no tópico 1 da nossa lição, nós vamos agora mais uma vez à tela, acompanhar a lição da Escola Bíblica Dominical. O ponto 1 da nossa lição fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. Acompanhe comigo. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Ponto 1, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Como o nosso apreço pela oração, Mateus 26 e 41, o amor pela palavra, Salmos 119, 97, o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã,
mas torna-se, veja o que aqui diz, eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Então, o que fazer para esta vida espiritual continuar fervorosa? Em primeiro lugar, devoção. A nossa lição no ponto 2, do nosso ponto 1, o subtópico 2, fala da vida de oração e também de meditação da palavra, oração e palavra. E o ponto 3 fala de um viver sabiamente. E o ponto 4 do tópico 1 fala sobre remir o tempo, aproveitar o tempo. Quantas vezes nós não dedicamos o tempo necessário à oração, à leitura da Bíblia, a jejum, como nós vimos aqui no ponto 1 da nossa lição. E isso muitas vezes nos traz a um decréscimo na vida espiritual, a um esfriamento na vida espiritual. E a grande pergunta que nos vem é: o que diminui então o fervor espiritual na vida de alguém? Bom, alguém que não gasta tempo em oração, alguém que não gasta tempo em leitura de Bíblia, ou da Bíblia, em uma vida de comunhão com Deus, remindo o tempo, aproveitando o tempo com o Senhor, vai ser alguém vulnerável ao pecado. E o pecado, sim, é algo que diminui o fervor espiritual. Quando o crente negligencia sua vida de santidade, como está em nossa lição, a lição fala sobre isso, e permite com que o pecado reine em seu coração, domine a sua mente, o fervor espiritual ele vai começar a diminuir. Podemos dizer que quando isso acontece, há um esfriamento também, até pela própria pessoa do Senhor Jesus. O esfriamento espiritual, o amor ao próximo, ao seu semelhante, vai caindo. E Jesus falou sobre isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12, Jesus fala sobre esse esfriamento espiritual. Veja o que é que diz Mateus 24 e 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o pecado, o texto diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantos hoje já não tem mais aquele anelo, aquele amor do início da sua fé? Não só um amor por si próprio, por Jesus, por Deus, a primeira coisa, mas pelo próximo. Então podemos dizer que esse esfriamento espiritual, ele acontece na vida das pessoas e pode trazer consequências funestas, grandiosas. O profeta Ezequiel, por exemplo, no capítulo de número 37 do seu livro, vai nos mostrar a visão de um vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos representa a situação física de Israel, mas também, sobretudo, por que não dizer, a situação espiritual de Israel. O pecado no meio da nação de Israel retirou o Espírito Santo, o Espírito de vida. Ora, se o Espírito é quem dá o fervor, pois ele é o próprio fogo, combustível de Deus, ele é Deus em nós. Se ele sai, logo o ambiente vai esfriar. É como, me permite usar a expressão de um fogo, de uma lareira, de uma tocha, de um lugar frio. Quando essa tocha é acesa, aquele lugar ele é aquecido, mas se essa tocha é retirada, aquele lugar esfria. E foi isso que aconteceu, porque no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 14, a Bíblia nos diz: e porei em vós o meu espírito. Ora, eles estavam sem ele? Sim. E por que eles estavam sem o espírito? Por conta do pecado, da desobediência. E o Senhor diz: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Alguém que não tem o Espírito de Deus está morto espiritualmente.
Veja que o profeta diz, Deus usou o profeta Ezequiel dizendo para a nação de Israel, e porei o meu espírito em vós, e só depois disso vivereis. Então alguém que comete pecados, esse pecado afugenta o Espírito de Deus. E quando ele que é a vida sai, logo alguém está morto agora espiritualmente. A frieza espiritual é sinônimo de morte espiritual. É sinônimo de ausência, muitas vezes, do Espírito Santo. Eu não quero aqui generalizar, dizer que alguém que está frio porque pecou necessariamente, não. Outras coisas proporcionam a frieza espiritual, mas uma das principais é o pecado, nós não podemos negar isso. Mas, em segundo lugar, o que é que também diminui o fervor espiritual? Talvez você possa dizer, evangelista Alessandro Barreto, eu tenho consciência de que estou em uma vida de santidade com Deus. Eu tenho consciência de que estou obedecendo os preceitos da Bíblia. Eu sou um fiel marido, uma fiel esposa, um fiel pai, um fiel filho. Sou um fiel obreiro, eu sou um fiel crente. Eu tenho convicção de que, como Jó, não pequei. Ou melhor, não vivo na prática do pecado. Muito bem. Então, se você está nessa situação e mesmo assim você está frio espiritualmente, o pecado não é o causador desta frieza, mas pode ser que seja a falta de dedicação pelas coisas de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote, por exemplo, tinha tarefas diárias. Esse sacerdote, ele diariamente teria que sacrificar animais, diariamente ele teria que acender as lâmpadas do candelabro, ou candeeiro, como aparece em algumas versões. Ele deveria diariamente acender esta chama do candelabro, mas também deveria apresentar-se com o incenso. Ele precisava diariamente ter essas atribuições que de forma tipológica apontam para nós hoje como necessidades diárias que temos diante de Deus. Estar sacrificando ao Senhor, estar acendendo as lâmpadas do candelabro, estar levando o incensário diante de Deus. A Bíblia nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos sacerdotes de Deus. Apocalipse 1:6 diz que somos sacerdotes de Deus. E como sacerdotes, será que estamos tendo essa dedicação diária de estar sempre acendendo as luzes do candeeiro ou do candelabro espiritual da nossa vida? Será que estamos tendo o cuidado de sempre estar sacrificando ao Senhor, levando o incensário que representa, por que não dizer, as nossas orações? Será que estamos vivendo uma vida de oração? As atribuições dos sacerdotes que já foram citadas aqui apontam para uma necessidade de termos, como os sacerdotes tinham, diariamente, uma consagração a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz, e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Mais o quê? Mas estejamos diante de Deus como que renovados a cada dia. Vamos ler esse texto, que é um texto maravilhoso. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo fala de um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque não precisa matar animal mais nenhum. O sacrifício é você, o sacrifício sou eu. Mas Paulo aponta para essa necessidade. É bom dizermos de que precisamos continuar vivendo uma vida de oração, como Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Então, meu caro irmão, é possível que você passou pelo crivo, não é? O primeiro crivo, que é o pecado. Você não esteja vivendo uma vida de pecado. Tudo bem, mas por que está frio espiritualmente? Será que você está passando pelo segundo crivo? A dedicação ao Senhor, uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Quantas e quantas vezes nós gastamos horas nas redes sociais? Muitas vezes no Facebook, muitas vezes no Instagram,
muitas vezes no Telegram, no WhatsApp, no YouTube. Quantas e quantas horas você passa de frente ao seu computador, do seu smartphone, do seu celular? Quantas e quantas horas, agora reverta, você passa de joelhos dobrados? Ou lendo a sua Bíblia? Ou jejuando? Ou orando? Você entende que pode não ser o pecado que está trazendo essa frieza espiritual, mas pode ser, quem sabe, uma falta de dedicação às coisas de Deus? Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisso. Talvez não seja o pecado, mas talvez seja a falta de dedicação às coisas de Deus. Podemos dizer que, em terceiro lugar, o que pode trazer a frieza espiritual à vida de alguém é a negligência com o Espírito Santo. Alguém pode dizer, eu passei no primeiro crivo e no segundo, eu nem vivo uma vida de pecado, sou fiel à minha esposa, ao meu marido, à minha igreja, ao meu pastor, ao meu ministério, sou um dizimista fiel, sou ofertante, compro e pago, não vivo com falsidade, falo a verdade, tudo bem. Mas pode ser que essa frieza espiritual seja uma falta de dedicação às coisas de Deus, mas talvez você diga, não, eu até oro de vez em quando, eu até leio a Bíblia, mas em relação ao meigo, doce, amável, consolador, Espírito Santo, será que não está havendo uma negligência em relação ao Espírito Santo? O apóstolo Paulo, por exemplo, exortou a igreja de Éfeso que não deveriam entristecer o Espírito de Deus. Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 30, veja que aqui o apóstolo Paulo diz aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sabia que entristecer o Espírito Santo provoca a frieza espiritual? É isso mesmo. Esta expressão que Paulo utiliza aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é uma expressão muito parecida com a que nós encontramos no livro do profeta Isaías, por exemplo. Capítulo de número 63, versículo 10, o profeta Isaías diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Será que não tem alguma coisa a ver com isso? Será que essa frieza espiritual não é algo que você está fazendo, está entristecendo o Espírito Santo? Vamos pensar sobre isso, não é? Nós estamos em um culto aprendendo a palavra de Deus. Aos crentes em Tessalônica, por exemplo, o apóstolo também disse no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o versículo 19, eu quero convidar você a ler conosco, Paulo disse assim, não extingais o Espírito Santo, ou seja, não apagueis o Espírito Santo. Você lembra que nós falamos que o Espírito Santo é, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, é a tocha? É por isso que Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo. Será que não está acontecendo alguma coisa que esse Espírito está sendo apagado em você? Será que não está acontecendo alguma coisa que esse Espírito Santo está sendo apagado em mim? Será que não precisamos reacender esse fogo? O apóstolo, quero dizer, o João, o Batista, ele olhou para aqueles homens que vinham à busca do batismo e ele disse, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele após mim que é maior do que eu não tenho nem dignidade de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo fala de fervor, fala de vida, fala de borbulhar. Será que não é isso que está acontecendo? Será que o Espírito Santo não está faltando um espaço especial aí no teu coração para que esse fervor espiritual ele renasça? Pense nisso. A palavra extinguir, como já falamos, fala de apagar. Apagar. Quantas vezes as nossas ações não apagam o fogo do Espírito?
A vinda e atuação do Espírito Santo, com frequência, na Bíblia, de forma metafórica, é apontada como uma ação de um fogo, não é? Mateus capítulo 3, versículo 11, já citamos aqui, mas também Lucas 3,16 fala sobre isso, sobre esse fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, diz que quando os crentes estavam ali no cenáculo orando, veio um vento muito impetuoso e tomou aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Veja que o Espírito Santo, ele é representado de forma metafórica como fogo. Paulo, no capítulo 12, versículo 11 de Romanos, fala sobre isso, nós falamos aqui. Não sejais vagarosos. O que é alguém vagaroso? É alguém que está desanimado. Porque quando Paulo diz não sejais vagarosos, ele está dizendo, olha, se animem. Sejam fervorosos, porque alguém que é fervoroso dá a ideia de movimento. Uma água, por exemplo, que é morna, ela não se movimenta. Você não vê movimento numa água morna, nem muito menos em uma água fria. Mas se a água estiver fervendo, ela vai borbulhar, ela vai se mover. Então, ser fervoroso fala de movimento, fala de ação. Alguém que está morno é alguém que está parado, estacionado. Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Despertar o dom de Deus. Quantos estão dormindo na sua vida espiritual? Como aquele jovem que Paulo estava pregando, o Eutico, não é? Estava ali sentado na janela e de repente ele dorme e a Bíblia diz que ele cai lá do alto, daquele andar onde Paulo estava pregando, e ele morre com a queda. Você sabia que isso é uma ilustração também, pode ser tirado aqui uma verdade bíblica? Você sabia que Eutico é o exemplo de alguém que está frio espiritualmente, alguém que está inerte, está cansado, dormindo, e que cai e morre? A frieza espiritual é um primeiro passo para a queda. Geralmente alguém que cai, ele não cai acordado, ele cai dormindo. Alguém que está em uma janela, por exemplo, dificilmente ele estando acordado, ele estando sóbrio, ele estando bem, ele vai cair. Ele pode cair, mas é mais difícil. Mas se ele dormir, a possibilidade da queda é iminente, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem está em pé, cuide-se para que não caia. A frieza espiritual é o primeiro passo para a queda na vida espiritual. A nossa lição, no ponto 2, traz algo bastante interessante, e você vai poder nos acompanhar aí na tela. O tópico 2 da nossa lição fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. E a introdução desse tópico 2 diz assim, acompanhe conosco. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo de Pentecostes 2 e 4. Então aqui nós temos o primeiro subtópico, não é? Nós vimos aí a introdução, muito bem. Agora nós temos o primeiro subtópico do ponto 2, que fala sobre e não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho, Provérbios 23 e 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, 1 Coríntios 6 e 10, mas é muito comum entre os pagãos
que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. O ponto 2 fala: mas enchei-vos do Espírito. Nos acompanha aí no ponto 2. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. A experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste, João 20, 22, e já eram salvos, Lucas 10 e 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo, 1 Coríntios 13, 16. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. O terceiro ponto, que a gente vai só citar aqui, fala não confundir o batismo no Espírito Santo, não é? Veja o que aqui diz. Isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens. Cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, Atos 2 e 4, 9 e 17. Mas não é o caso em Efésios 5 e 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, em Atos 4:8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 3:9. Fala de alguém já batizado no Espírito Santo, conforme Atos 9, 17 e 18, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Pois bem, então esse capítulo 3, ou ponto 2, quero dizer, desculpe, da nossa lição, fala de forma muito clara que ser cheio do Espírito Santo na Bíblia, tanto aponta para alguém que foi batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e alguém que não foi batizado, mas que tem esse Espírito, essa virtude, esse poder do Espírito Santo. É bom dizermos de que existem pessoas que até são crentes, mas que estão vivendo uma vida de espiritualidade baixa, me permita dizer essa expressão. E nós temos aqui um exemplo na Bíblia de uma igreja que, apesar de ser remida, apesar de ser convertida, regenerada, estava vivendo um momento de espiritualidade baixa. Capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo de número 14 nos diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que coisa difícil, né? Uma igreja ouvir do Senhor Jesus essa expressão. A igreja de Laodiceia. Jesus disse àquela igreja de que ela não era nem fria nem quente, era morna. E por conta disso o Senhor disse: vomitar-te-ei da minha boca. Alguém que está morno espiritualmente falando é alguém que está aí como Eutico, no meio, sentado, nem fora nem dentro. Nem é alguém que vive uma vida de espiritualidade lá em cima, mas também não é alguém que vive uma vida de desobediência. É alguém que está na cor cinza, não é nem preto nem branco. Tenhamos cuidado. Essa igreja chegou em um estágio espiritual tão difícil que Jesus disse: olha, não dá para aguentar, eu vou ter que vomitar. Simbolicamente ou metaforicamente, Jesus estava dizendo: não dá para suportar, ficar dentro. Não. Como é triste alguém chegar a esse nível da espiritualidade. O que é que Jesus quis dizer para essa igreja?
Eu quero lhe chamar a atenção aqui para um texto que está no versículo 17 do mesmo capítulo 3. Jesus disse: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Observe, o que é que isso quer nos falar? Esta igreja estava dizendo para Jesus de que não precisava de mais nada. E quando usa-se a expressão rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, isso aponta para o materialismo daquela igreja. Parece-nos que os crentes daquela igreja, aproveitando ali a boa localização, o comércio daquela cidade, a cidade de Laodiceia, há quem diga que ali tinha um comércio muito forte, um comércio de tecido, de púrpura, um comércio de óleo muito forte também, a medicina tinha estabelecido ali um centro educacional muito forte. É possível que aqueles crentes estivessem ligados tão somente às questões físicas, materiais, porque diz aqui que Jesus disse o que eles pensavam: rico estou, farto estou, não tenho falta de nada. Sabe o que faz alguém muitas vezes se tornar morno espiritualmente e até perder o vigor? É quando o materialismo toma conta do nosso coração. Tem pessoas que estão pensando somente nas coisas materiais e mais nada. Somente em trabalhos, em comércios, em dinheiro, em coisas desse tipo. Nada contra, nós sabemos de que trabalho é o que dignifica o homem, o trabalho. O Senhor disse que do suor do nosso rosto nós iríamos comer. Mas será que eu devo pensar somente nisso? Será que essa igreja Jesus não está querendo nos dizer de que ela se tornou tão materialista, tão egoísta, que esqueceu das coisas dos céus? Rico estou. Quantas pessoas têm muito dinheiro no bolso, têm muito dinheiro na conta corrente, mas estão pobres espiritualmente. Jesus disse isso, porque no versículo 14 ele disse assim: e não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observe, essa expressão é muito forte. Jesus disse que aqueles crentes estavam em uma situação desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Jesus não estava falando aqui da situação física, já que aquela igreja era uma igreja poderosa. Jesus estava falando aqui da situação espiritual. O que é que adianta você ter tanto dinheiro e não ter nada na sua vida espiritual? Pois é, há pessoas que estão vivendo assim. Tem muito fisicamente falando, materialmente falando, não precisa nem comentar. Mas não tem desejo de ler Bíblia, não tem desejo de orar, não tem desejo de buscar a Deus, não tem desejo de nada na vida espiritual. Sabe como é que Jesus olhou para aquela igreja? Ele viu ela miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre a nunca chegar a esse ponto espiritual. Ter bens materiais aqui é maravilhoso. Quem não quer ter um bom carro, quem não quer ter uma boa casa, um bom plano de saúde, uma boa condição financeira? Quem é que não quer? Agora, se isso suplantar a minha vida espiritual, aí o proverbista disse: Senhor, não me fazes ser pobre demais para que eu não murmure, mas também não me deis, Senhor, riquezas para que eu venha esquecer de Ti. Como é que você está hoje? Você que Deus tem abençoado fisicamente, materialmente, financeiramente, como é que você está na sua vida espiritual? Pense nisso, para que você não chegue ao ponto de Jesus dizer: vomitar-te-ei. Pense nisso. Jesus chama aquela igreja de alguém espiritualmente precisando do auxílio, não é? Aquela igreja tinha perdido seus valores. Rico estou, enriquecido estou, de nada tenho falta. É possível que aquela igreja estivesse perdendo muito de Jesus, porque Jesus diz: tu és pobre.
O versículo 18, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Aqui tem algumas coisas que eu preciso pontuar. Jesus disse o seguinte: aconselho-os que comprem de mim ouro provado no fogo. Veja que aqui Jesus está falando, um verdadeiro ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Isso fala do Espírito Santo, da vida espiritual. Roupas brancas, é possível que aquela frieza espiritual tivesse manchado as roupas daquela igreja. Eles estavam manchados diante de Deus com roupas sujas, e a Bíblia compara roupas brancas à vida de santidade. Você sabia disso? Roupas alvas, brancas, com uma lã. Jesus diz assim ainda, olha, para que te vistas, parece que eles estavam espiritualmente desprovidos, nus, não é? Cubra a tua nudez e unjas os teus olhos com colírio. A frieza espiritual nos cega, a frieza espiritual nos ofusca das coisas do céu, nos faz não enxergar coisas espirituais, visões de Deus, revelações. E é preciso termos muito cuidado. A visão, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela igreja e disse: tu és cego, tu és cega. Há quantos perderam a visão de Deus? O fervor espiritual foi lá para baixo, eles estão cegos, literalmente falando. Sem visão do céu, sem visão de Deus, sem visão de Jesus, sem visão de nada do que é do céu. A visão é apenas terrestre, material, terrena. Jesus disse: tu és cego. Jesus estava do lado de fora daquela igreja, porque no capítulo de número 20, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Você já parou para pensar alguém que Jesus está do lado de fora da vida dele? Foi a igreja de Laodiceia. Jesus disse a Laodiceia: olha, eu estou batendo, abre a porta, Laodiceia, para eu entrar. Essa palavra aqui não foi para pessoas ímpias, essa palavra aqui não foi para pessoas descrentes, para alguém que não conhece a Deus nem o Evangelho, não, foi para uma igreja. A frieza espiritual coloca Jesus do lado de fora da nossa vida. Quantos fecharam a porta e Jesus está do lado de fora batendo? Abra. Que nesta manhã de domingo tenhamos essa mensagem em nosso coração. Jesus, eu quero o Senhor dentro de mim, Senhor. Eu quero o Senhor dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro dos meus negócios. Eu não quero o Senhor fora, porque se Jesus está fora, o Espírito Santo também está fora. O Pai também está fora, porque lá no livro, no Evangelho de João 17, Jesus disse: olha, eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Ele estava fazendo alusão ao Espírito Santo. Então, se Jesus está fora, o Espírito Santo está fora, o Pai está fora, e tem o que dentro? Se Ele está fora, quem é que está dentro? Pense nisso. Reflita sobre isso. Aquela igreja tinha perdido as suas vestimentas, a sua visão. Que Deus nos guarde nesta manhã. Que o Espírito Santo nos guarde, nos ajude para que esta frieza espiritual não nos alcance e não venha interferir na nossa salvação. A nossa lição, para terminar, vamos para o último ponto. O último ponto da nossa lição fala sobre vigilantes contra a frieza espiritual. Vai aparecer aí na sua tela. Vigilantes quanto à frieza espiritual. E aí tem o primeiro ponto, que fala sobre testemunho transbordante. O segundo ponto lá embaixo fala dar graça em tudo. E o terceiro e último ponto fala sobre a sujeição. Isso, sujeição. Nós queremos concluir esta lição de hoje falando rapidamente sobre como eu devo resgatar então o fervor espiritual. Só citando rapidamente aqui. Primeira coisa, quebrantar-se. Se você que nos escuta nesta manhã de domingo, nesse culto, está frio, você está perguntando, evangelista Alessandro, o que é que eu devo fazer então para reacender essa chama? Em primeiro lugar, o Salmo de número 51, versículo 7, o salmista diz assim:
Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ó Deus, tu não desprezarás. Quer um conselho? Em primeiro lugar, quer reanimar sua vida espiritualmente? Quebrante-se diante do Senhor. O salmista, no Salmo 51, versículo de número 1, o salmista Davi, ele estava totalmente quebrantado diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, Salmo 51, 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quebrantar-se não é ter remorso, é arrepender. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 3, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quebrante-se diante de Deus. Os Salmos de número 34, eu quero ler esse texto, versículo 18. Veja que coisa interessante, Salmos 34, versículo 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quer ter uma vida espiritual revigorada, acesa? Primeiro, quebrante-se diante do Senhor nessa manhã. Segundo lugar, arrependa-se dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, diz, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os estatores, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Quer um conselho? Quebrante-se. Segundo lugar, se arrependa. Já foi citado aqui Provérbios 28, 3, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Terceiro e último, quer um fervor espiritual? Ore. Busque a Deus em oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Se você se quebrantar, se você se arrepender e se você orar, o fervor espiritual vai vir. Vai lhe dar vontade de buscar a Bíblia e lê-la, vontade de jejuar, vontade de se consagrar, e o Espírito Santo de Deus vai te encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Vamos orar? Agradecendo a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Que Deus nos ajude e que terminemos este culto dizendo, Senhor, eu quero ferver. Eu quero ferver, Senhor, espiritualmente. Eu quero sentir borbulhar em mim, assim como a água está fervendo. Eu quero sentir esse borbulho dentro de mim espiritualmente. Para isso, vamos orar. Se você pode, eu quero lhe convidar a ficar de pé. Convidar aqui o presbítero irmão Jonathan Lucena, companheiro ali da superintendência, que auxilia ali na secretaria da superintendência, nosso pastor presidente. Nós vamos pedir, presbítero Jonatas, vamos orar, pedindo a Deus que reavive, né? Que haja batismo com o Espírito Santo, renovo, dons de línguas, que haja um mover do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Amém. Conforme então a orientação do evangelista, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, no nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, pelo ensino da tua palavra. Sim, Senhor. Pelas exortações, pela compreensão da necessidade, Deus, Senhor, de mantermos a nossa vida no fervor espiritual. Sim, Mas queremos também, ó Deus, aproveitar esse instante, apresentar o teu servo, a tua filha, talvez, renova, que Senhor, se enquadrou, Senhor, na condição de que perdeu o fervor espiritual. Deus, mas tu és poderoso para restaurar, agora, tu és poderoso para trazer de volta, Senhor, renovo, sentir Senhor, a alegria, o prazer, o entusiasmo, que talvez pelas circunstâncias, ó Deus, pela negligência ou por situações, ó Deus, que foram já citadas e que levou, Senhor, a tua filha ou teu servo está nesta condição. Mas aqueles que se quebrantam, Senhor, que estão prostrados diante de ti, que elevam a sua voz em oração, estenda as tuas mãos. Tu és poderoso para restaurar. Os que são batizados no Espírito Santo, faça-os sentir, Senhor, a tua ação, que sejam, ó Deus, cheios e falem línguas. Aqueles que ainda
ainda não são batizados, Tu Que haja podes, um Senhor, encher do enchê-los Teu Espírito. e batizá-los também nesta hora, Em nome de porque Jesus cremos agora, e confiamos em Ti. É por isso que Te apresentamos a Nós cada te um pedimos, deles Senhor. e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos lhe agradecer pela sua audiência, pedir que Deus continue lhe abençoando. E lembre-se, ainda dá tempo de buscar a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o grande amor do nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém e amém.